Biologia. A palavra biologia ela é dividida em duas partes. Bio, que quer dizer vida, e logia, que quer dizer estudos. Ou seja, a biologia é o estudo da vida. Mas e aí? O que exatamente é vida? Como eu sei que algo é uma forma de vida, é por isso que é para você sair um pouquinho desse teu WhatsApp, ignorar o Instagram, porque é hora de biologia. O conceito de vida é o conjunto de características que mantém um ser em atividade. E esse ser são os seres vivos. Se eu perguntasse para você um exemplo de ser vivo, talvez você ia pensar naquela sua tia chata que vem no Natal e fica perguntando para você sobre os namoradinhos ou sobre as namoradinhas. Ou talvez você ia pensar naquele seu vizinho fofoqueiro que vive falando mal da vida dos outros e talvez fale da sua também. Ou, melhor do que isso, talvez você pense naquele seu doguinho, parceiro, companheiro de todas as horas. Quando a gente olha para pessoas, animais no geral, a gente pode concluir que ali existe uma forma de vida. Mas, e se eu te perguntasse, uma bactéria é uma forma de vida? Uma planta é uma forma de vida? Agora a gente está vivendo a pandemia do Covid-19, então esse assunto ainda está mais ainda em tema. Um vírus é uma forma de vida? Agora eu te peguei, né? Mas fica tranquilo, porque a biologia, com a matéria linda que é, ela separou, ela classificou algumas características comuns a todos os seres vivos. E é exatamente isso que a gente vai ver nessa aula. Essa aula é sobre as características dos seres vivos. Então vamos lá? Uma das características dos seres vivos é muito fácil de entender, o ciclo vital. O ciclo vital, o ser vivo ele nasce, ele cresce, ele se reproduz, ele fica velhinho e ele morre. Talvez você não queira concluir o ciclo vital logo, né? O ser humano em si tem muito medo da morte. Mas é algo que está presente em outros seres vivos também, como uma planta que nasce por meio de uma semente, ela cresce, ela vai dar os seus frutos, as suas sementes, ou seja, ela vai reproduzir, vai surgir novas plantas dessa espécie, em determinado momento ela vai ficar velhinha e depois ela vai morrer. Pegou aí? Uma das características é o ciclo vital, que nada mais é do que o ciclo da vida, que diz que no final todos nós vamos morrer. Outra característica muito importante é a organização celular. Ou seja, as células, seres vivos possuem células. Lembra lá o que é células? A célula é a unidade funcional de todos os seres vivos. E aí a gente pode dividir os seres vivos em dois grupos. Os unicelulares, como é o caso das bactérias, das cianobactérias, ou os multicelulares, como é o caso dos animais, o caso das plantas. Então nós somos multicelulares. Essas células possuem diversas funções, diversas formas, diversos tamanhos, mas é importante que a gente saiba que elas são divididas em dois tipos: as células procariontes e as células eucariontes. As células eucarionte, eu quer dizer verdadeiro, então são as células que possuem um núcleo verdadeiro, um núcleo todo bonitinho, delimitado, onde o seu material genético fica ali guardadinho, coisa linda. Já as células procariontes não possuem esse núcleo delimitado, então o material genético das células procariontes ele fica ali, disperso pelo citoplasma. Então vamos pegar um exemplo aqui, vamos pensar que as células eucariontes é aquele cara super organizado, o quarto dele é coisa linda, os livros têm um lugarzinho separado para guardar, os tênis deles estão organizados, ou seja, alguém muito organizado, enquanto as células procariontes é aquela pessoa que você chega no quarto dela, tem meia em cima da cama, tem um livro caído no chão, tem roupa no lugar que não era para ter roupa. Ou seja, a principal diferença entre as células eucariontes e as células procariontes é que a célula eucarionte possui esse núcleo demilitado, onde o seu material genético está ali guardadinho, e as células procariontes, o material genético fica no citoplasma, beleza? Outra característica comum aos seres vivos é o crescimento, que o crescimento nada mais é do que você aumentar seu tamanho, ficar grandão. Eu não fiquei muito, mas é uma característica presente em todos os seres vivos. Mais uma característica? Metabolismo. Os seres vivos possuem metabolismo e é o metabolismo que permite que chega domingão, você come aquela macarronada e o teu organismo vai absorver aquilo que é importante para realizar todas as atividades e também para o crescimento. Ou seja, você vai lá, come um monte, o teu metabolismo ele vai transformar parte desse alimento em energia e parte desse alimento vai ser transformado em substâncias essenciais para o seu corpo. Então o metabolismo é muito legal. Mais uma característica, o movimento.
ou seja, a capacidade de se locomover sozinho. E aí talvez você fale, mas poxa, as plantas não se movimentam. Mas existe um movimento que as plantas fazem em direção ao sol para que possa fazer a fotossíntese. Um exemplo muito legal acontece com os girassóis quando eles ainda são jovens, que é o heliotropismo, que é o girassol mudar de lado para que possa mudar em direção ao sol, para que ele possa fazer a fotossíntese. E aí talvez você já observou isso e é muito legal. Outra característica, a reprodução, e cara, essa é muito importante, porque é o objetivo de toda a espécie continuar existindo. É por meio da reprodução, deixando descendentes, deixando filhinhos, que as espécies continuam existindo. É por isso que eu vou fazer um vídeo só sobre reprodução aqui no canal, beleza? Mais uma característica, a evolução. Também vou fazer um vídeo só sobre evolução, porque ela também é muito importante. A evolução são adaptações, mudanças que os seres vivos vão sofrer ao longo do tempo, ao longo das gerações. E muitas vezes essas evoluções, essas características que permitem que o ser vivo continue a existir em determinado local, são fundamentais para que a espécie continue existindo. Beleza? Pegamos essa aí? Reprodução e evolução são também duas características dos seres vivos. E para fechar, a composição da célula desses seres vivos é mais uma característica. Os seres vivos possuem substâncias orgânicas, como o caso dos lipídios, dos carboidratos, das proteínas, e também substâncias inorgânicas, como é o caso dos sais minerais e das águas. Beleza? Então, pegamos, essas são as 8 características dos seres vivos. E para a gente terminar essa aula, eu vou fazer uma pergunta que talvez você já ouviu, mas talvez você não saiba a resposta. Afinal, ninguém sabe a resposta exatamente. E aí, um vírus é ou não é uma forma de vida? Um vírus é ou não é um ser vivo? E cara, aqui existe uma coisa muito legal, se você gosta de treta, porque os cientistas vivem tretando para dizer se o vírus é ou não um ser vivo. E talvez por agora a gente está vivendo uma pandemia, está sendo influenciado por um vírus, esse assunto possa ser ainda mais debatido. O que pega é o seguinte: o vírus ele tem características de ser vivo, mas também ele tem características de ser não vivo. Aí ele complicou a coisa. Por exemplo, o vírus ele possui a capacidade de evoluir, o vírus possui material genético, ou seja, características de seres vivos. Por outro lado, o vírus não possui células e nem metabolismo próprio. É por isso que o vírus precisa invadir uma outra forma de vida para que ele possa se reproduzir, para que ele possa utilizar do metabolismo desse ser vivo, ou até mesmo dessa pessoa que ele invadiu, para continuar, para se reproduzir. Beleza? Nos livros didáticos, muitas vezes aparece como o vírus não sendo uma forma de ser vivo por conta dessas características. Uma treta, né? Valeu? Espero que você tenha aprendido um pouquinho. Eu aprendi enquanto fazia essa aula, então é nóis. Muito obrigado.